internet não pode e nem será mais a chamada terra sem lei. A proposta, que busca evitar a disseminação de notícias falsas, foi oficialmente protocolada na Câmara e o texto vem cheio de regras. Regras para defender a liberdade de expressão, regras para a transparência, para proteger crianças e adolescentes. Mas algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. E a principal delas é: quem vai fiscalizar o cumprimento dessas regras? O assunto deve agitar o plenário da Câmara na semana que vem. E em meio aos detalhes da proposta, os deputados também terão que ter o cuidado de não passar a mensagem errada. Afinal, a lei vai ser um indício de censura ou é apenas uma forma de tornar as plataformas digitais um ambiente mais seguro? Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. O relatório final do projeto de lei das fake news foi entregue nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados. O texto ganhou caráter de urgência e deve ser votado na semana que vem. Mas antes disso, os parlamentares têm que resolver um dos pontos mais polêmicos da proposta, decidir de quem será a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da lei. Vamos ver na reportagem da Tainá Farfan. A aprovação da proposta é defendida amplamente pelos deputados governistas. Ninguém quer limitar a opinião de qualquer pessoa que seja, mas a liberdade de praticar crimes, não. Uma das maiores rejeições vem da bancada evangélica. A Frente Parlamentar acha que termos como discriminação estão vagos na lei e podem ser usados para barrar conteúdos religiosos. E a igreja, que não é partido político, diga-se de passagem, mas que tem na bandeira da família, não pode permitir que um PL seja mais forte no sentido de criminalizar a livre opinião. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, disse que tinha concluído o relatório, mas restava um tema: qual instituição fiscalizaria o cumprimento da lei? A proposta original tinha a ideia de entidade autônoma de supervisão. Eu cheguei a detalhar os contornos que deveria ter. Na minha visão, era algo parecido a uma agência reguladora, que tivesse um caráter autônomo, um caráter técnico. Mas aconteceu que essa proposta não foi bem recebida na Câmara. O PL, que votou em massa contra o pedido de urgência, teme que a entidade seja usada de forma autoritária para censurar adversários políticos do atual governo. Esse PL 2630 está criando uma superpoderosa entidade que vai dizer o que pode e o que não pode ser publicado nas redes sociais e, mais do que isso, terá o poder de suspender o funcionamento de uma rede social. O PL das fake news também recebe críticas das Big Techs. Dizem que passaria a ter poder de polícia. Pelo projeto, as empresas são obrigadas a atuar na moderação de conteúdo para excluir postagens consideradas criminosas. Uma sugestão do ministro Alexandre de Moraes ao projeto quer ainda que, nos casos mais graves, a lei permita a derrubada de contas nas redes sociais, sem notificação prévia ao dono do perfil. Orlando Silva já se encontrou com partidos contrários ao PL e concordou em fazer ajustes no texto. O deputado também se reuniu com representantes da Frente Parlamentar Evangélica e alterou trechos da proposta para deixar mais claro o tema da liberdade religiosa. Ele ainda tenta diminuir a rejeição ao projeto, que deve ser votado na semana que vem. O pedido de urgência foi aprovado com pouca folga e a preocupação agora é com os cerca de 80 parlamentares que não se manifestaram na votação do requerimento. E a gente abre então os debates de hoje com a discussão em torno do PL das fake news. Vocês já viram, aqui comigo estão Caio Coppola e Roberto Tardelli. Boa tarde aos dois. Tardelli ainda não tinha feito esse primeiro bloco com o Coppola, então a gente está num momento inédito aqui no Grande Debate. Vou começar com você, Tardelli. A proposta, como vimos na reportagem, já tem caráter de urgência, mas falta um dos pontos principais. Quem vai regular o cumprimento da lei? Boa tarde a todos, boa tarde, Lu, boa tarde, Caio. Nós temos que estabelecer o seguinte: nós temos que partir de alguns princípios, vamos dizer, norteadores.
Primeiro, regular não significa censurar. Várias atividades que nós temos no Brasil são livres, mas são reguladas. Por exemplo, a própria atividade literária, ela tem a questão da propriedade intelectual. Nem tudo pode ser acessado por determinada categoria da população, que são as pessoas menores de 18 anos. Isso não significa censura, significa um marco regulatório, que é um marco civilizatório de algo que precisa ser dimensionado, porque ganhou na sociedade uma dimensão de uma realidade em que todos nós vivemos. Todo mundo hoje tem, ou melhor, deveria ter, nós precisamos trabalhar na inclusão digital, acesso ao mundo virtual. O projeto de lei, nós não podemos encarar esse projeto de lei na base do não vi e não gostei. Certo? Nós temos que pensar que o projeto de lei, ele tirou, e o projeto de lei, ele acena uma bandeira da paz. Ele não tira o órgão fiscalizador. Ele coloca para discussão o órgão fiscalizador. Ele preferiu, e eu achei sábia a ideia, ao invés de dar a ideia do órgão fiscalizador para ela sair já alvo de críticas e ser massacrada num primeiro momento, vamos então definir o que é o órgão fiscalizador dentro do consenso possível do parlamento. É uma situação que a gente vê em outras, nós tivemos em outras situações. O Estatuto da Criança e do Adolescente passou, eu posso dizer isso, passou pela mesma sistemática. O anteprojeto fixa linhas, vamos dizer, gerais. É preciso uma regulação, é preciso uma punição ao sistema organizado de distribuição de fake news. É preciso combater as contas automatizadas, os robôs que só perturbam, que só poluem o ambiente virtual. São consensos. Ele trabalha dentro do consenso. Aquilo que não é consensual, ele ele recolheu o trem de pouso e falou assim, vamos discutir isso no parlamento. Como vai ser esse órgão fiscalizatório, que deve existir, claro, vai ser algo a ser construído. Uma construção democrática. Eu não tenho agora nenhuma bola de cristal para imaginar o que vai ser. Claro que nós vamos ter forças antagônicas. Essas forças antagônicas agora, me parece saudável que elas existam e possam se manifestar. Nós não estamos vivendo agora aquele mocinho e bandido. Nós temos que entregar uma lei a mais madura possível. E é um detalhe do anteprojeto que eu achei interessante, ele é humilde. Ele próprio admite a sua revisão a cada 5 anos, em razão até da evolução tecnológica. Talvez essa revisão tenha que acontecer até num prazo menor. Mas o não vi e não gostei é o pior dos momentos, é a pior análise que se pode fazer. Muito bem, Tardelli, ainda guardou 1 minuto e 40 aí. A lei das fake news, Coppola, fica enfraquecida, então, sem esse órgão para fiscalizar? Eu diria que no meu caso, doutor, eu vi e não gostei. Bom, para mim, o PL das fake news ele continua firme e forte nos seus verdadeiros objetivos, quais sejam minar a liberdade de expressão, restringir o debate público e favorecer economicamente a mídia tradicional que, convenhamos, anda cambaleando frente à concorrência das plataformas e dos aplicativos do universo digital. Esse projeto de lei representa um ataque frontal ao espírito da nossa Constituição, que reconhece lá no seu título sobre direitos e garantias fundamentais que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedada a censura às manifestações de natureza intelectual e de comunicação. O artigo 220 é ainda mais taxativo. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Esses não são direitos outorgados à sociedade pelo Estado, são garantias inerentes à condição humana e à sua dignidade. A nossa Constituição apenas as reconhece, ao contrário do que faz o PL das fake news. Esse projeto de lei, que além de inconstitucional, tem vícios graves de tramitação, de representatividade, ele tende a encarecer a propaganda online, aumentar os custos das plataformas e prejudicar pequenos negócios.
O projeto também institui a censura prévia a conteúdos, terceiriza o poder de polícia do Estado para empresas privadas, cria penas de ostracismo digital, trazendo para o direito criminal sanções de mordaça em ambiente online e, finalmente, estabelece aí uma assimetria de tratamento jurídico e econômico entre empresas digitais de um lado e a mídia tradicional do outro. Para vocês terem uma ideia, um relatório da Frente Digital da Câmara Federal, em parceria com o Instituto Cidadania Digital, apurou que, na versão anterior do texto, a palavra publicidade era mencionada 36 vezes, ao passo que a palavra desinformação, referente aí a fake news, aparece apenas 4 vezes. Qual vocês acham que é o foco dessa nova lei, pessoal? O combate às fake news ou a restrição de mercado visando favorecer interesses econômicos e, por tabela, beneficiar o governo de turno com o silenciamento das redes? Então, nesse sentido, eu recomendo a leitura do artigo do Thiago Herd. Ele escreveu para o site noticioso UOL, do Grupo Folha, e o título é bem autoexplicativo, porque as plataformas são contra e a Globo a favor do PL das fake news. Eu garanto ao espectador que será uma leitura proveitosa, mas além disso, o projeto de lei é a realização de um sonho antigo da esquerda brasileira, que é o quê? Controlar os meios de comunicação interferindo na publicação de conteúdo. Então eu leio para vocês aqui matéria da CNN, maio de 2022. Interesse de Lula em regular mídia levanta temor de controle e censura. Para especialistas ouvidos pela CNN, propostas que abrem brecha para interferir em conteúdo têm caráter inconstitucional. Mas o que mais assusta é de onde vem a motivação do lulopetismo nessa cruzada contra a liberdade de expressão. Aspas para Lula. Eu vi como a imprensa destruía o Chaves. Tadinho do Chaves, ditador venezuelano. Aqui eu vi o que foi feito comigo, se vitimizando, para variar. Nós vamos ter um compromisso público de que vamos fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação. É preciso que se tenha uma regulação para separar o joio do trigo. Então, pessoal, no fundo, o que incomoda Lula da Silva, vamos combinar, é ser criticado. E o seu governo deu um passo importante rumo à censura das redes com esse PL das fake news. Parabéns aos envolvidos. Muito bem, os dois têm cerca de 1 minuto aqui. Eu queria entender Coppola e Tardelli, porque o mesmo texto é lido de forma tão divergente por setores progressistas e setores conservadores. A gente tem aqui um texto que diz que vai garantir a livre expressão, manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Por quê? Esse mesmo texto é lido, inclusive agora pelo Coppola, como uma cruzada contra a liberdade de expressão, e o Coppola não está sozinho nessa leitura. Todos os setores conservadores falam em verdadeiros objetivos, é o que ele disse, minar a liberdade. Tardelli. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, o anteprojeto ficou pronto ontem, ele foi protocolado às 22h09 de ontem. Certo? Nós estamos com um pouco mais de 12 horas de existência do anteprojeto. Não dá para a gente ter nenhuma análise agora em 12 horas do que é o anteprojeto. Porque esse anteprojeto ele mudou muito o projeto, as propostas iniciais. A intenção foi a de ouvir o maior número de pessoas, tentar buscar as bases consensuais para depois jogar para a frigideira do parlamento os temas polêmicos, que é o sistema, que é o mecanismo de eventuais mecanismos de controle, quem vai controlar isso aí e tudo mais. O que nós temos que dizer é o seguinte, uma coisa é censura, outra coisa é regulação. Existe a liberdade de expressão como apanágio da democracia, mas ela não é sem regulação. Não é qualquer um que pode ter uma emissora de televisão, você tem uma emissora de rádio ou um jornal, certo? Não é qualquer coisa, não é qualquer criança que pode ter acesso a qualquer obra literária ou artística, certo? Há um filme, por exemplo, não significa que haja uma censura prévia, o que significa que há uma regulação. É essa regulação que se busca. O ambiente virtual, para nós, é novo. Não tem 20 anos entre a gente. Nós precisamos nos acostumar com ele. E esse anteprojeto, é o primeiro passo nisso. Eu acho que essa lei vai ser muito modificada ao longo do tempo. Muito bem, Coppola, partindo do pressuposto de que acho que é um consenso de que a gente tem que
acabar com o discurso de ódio e fake news nas redes sociais, e eu acho que isso é consenso, tem jogo para discussão entre setores progressistas e conservadores nesse caso? Eu acho que a solução, vamos dizer assim, mais até econômica, seria a estrita observância da lei. Por exemplo, foi muito bem pontuado aqui pelo debatedor que nenhum direito ele é exercido na sua plenitude sem controles, né? Obviamente, a liberdade de expressão ela é cingida aí por outras balizas, né, do nosso arcabouço legal, inclusive no próprio texto constitucional. Então, quando você vai lá, né, no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, que é aquele belíssimo artigo dos direitos individuais e tal, no próprio artigo, no artigo 5º, em que consta, né, a consagração da liberdade de expressão, você vai ter o inciso 4. Olha só que interessante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, uma legislação que desincentivasse essa questão dos robôs, essas publicações anônimas, que exigisse, né, uma correspondência com um CPF, isso para mim faria todo sentido. E aliás já seria um grande adianto.